Saudações meninas, vamos à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é mesmo para resolver os exercícios, o exercício que nós tivemos durante a aula passada, que foi a determinação da sombra de um pentágono, não é? Assente num plano de frente. Então eu vou recapitular o exercício porque percebo que no grupo parece que houve alguma falha ali. O exercício é o seguinte: desenha as projeções de um pentágono assente num plano de frente, ok? De 4 centímetros de afastamento, certo? Então, a primeira coisa que nós temos que saber é que o pentágono está assente num plano de frente de 4 centímetros de afastamento. Então, o plano é de frente de 4 centímetros de afastamento. Certo até aqui? Depois, temos que ter em mente também, então, de 4 centímetros de afastamento, o pentágono é dado pelo ponto O. O pentágono é dado pelo ponto O com 0 de abscissa e 5 de cota. É aqui onde vocês falharam. Com 0 de abscissa e 5 de cota. Então, nós não temos o afastamento. Por que nós não temos o afastamento? Porque já fomos dado um afastamento aqui. E já sabemos qual é o afastamento. Se nós quisermos que o ponto pertença a um plano, pelo menos uma das projeções desse ponto tem que pertencer a um dos traços do plano, não é assim? Então, significa que este ponto aqui, no afastamento, tem que ser igual a 4. É por isso que o professor não deu. Esta é uma analogia que vocês devem aprender a fazer. Temos também, diz ainda, não é? É dado pelo ponto O com essas coordenadas, que é o centro da circunferência que circunscreve o pentágono, não é? Que tem 3,5 centímetros de raio. Então, nos é dado o raio, que é R igual, perdão, R igual a 3,5 centímetros, R igual a 3,5 centímetros, e um dos lados da circunferência, atenção, este é um ponto importante, um dos lados da circunferência é fronto horizontal. Eu já não preciso mais explicar o que é esta coisa de fronto horizontal. Fomos vendo isso, não é? É fronto horizontal, não é? E o seu traço da projeção frontal, a sua projeção frontal é o de menor cota, não é? O lado em causa, este da fronte horizontal, é o de menor cota. Então, o que nós temos que saber, primeira coisa é que se é o de menor cota, significa que o nosso pentágono está virado para cima, certo? Então, vamos fazer isto. Colocamos primeiro o nosso plano. O plano é colocado a traço ponto. Então, a quantos centímetros? A 4 centímetros. Colocamos o nosso traço ponto. É um plano, significa que não tem princípio e não tem fim. Okay. Este fundo não nos ajuda muito para a coloração do nosso plano. Vamos mudar o fundo. Ok. Meu computador está um bocadinho lento. Ok. Já está. Então, temos aqui o nosso traço, ok? O nosso plano, quis dizer, temos que dar nome a esse plano. Temos sempre que dar nome aos planos.
Este é o nosso plano frontal. Vamos chamá-lo de H de beta. Obviamente que o beta não se escreve assim, não é? Eu vou criar uma biblioteca aqui ao lado. Uma biblioteca para o meu AutoCAD aqui, só para me facilitar sempre que eu quiser os símbolos. Então, tenho aqui o meu plano. Depois, coloco as coordenadas do ponto O. A traço fino. Coloco as coordenadas do ponto O. Eu sei que um dos pontos... Primeiro tenho que ir à abscissa, que é aqui. 0, 4, 5. E este é o meu ponto O. Este é o meu O2. Este é o O0. E este é o O1. Até aqui, quero acreditar que esteja claro. Depois disso, o que é que nós fazemos? Ainda a traço fino, temos que desenhar, temos que traçar a nossa circunferência, que é de 3,5 centímetros. Raio igual a 3,5. Obviamente que nós estamos a trabalhar em milímetros, o professor já havia. Então, é raio igual a 35. E ali está o meu raio. Ok. Daqui, qual é o passo a seguir? É traçar o passo a seguir aqui é traçar o meu pentágono. Como é que se traça o pentágono nesses contornos? O que é que o professor tem que fazer? A partir deste ponto, eu quero traçar aqui. Tenho que achar o centro, não é? Isto tudo a traço fino, tá bem? Então, já tendo isto, com a ponta seca do compasso, no extremo, abertura até este ponto, vou eliminando aquilo que não me interessa. Ok? Ponta seca do compasso. Perdão, meus queridos. Vamos dividir um dos segmentos em duas partes iguais. Perdão, eu já estava muito adiantado. Vamos dividir este segmento em duas partes iguais. É só uma questão de eu unir esses dois pontos. E terei aqui um ponto médio deste segmento. Com a ponta seca do compasso neste ponto médio, abertura até este ponto, não é? Não há muito tempo para nós darmos nome a cada ponto, certo? Então, terei este arco. Com a ponta seca do compasso neste arco, isto é construção do pentágono, eu sei que vocês sabem. Ponta seca do compasso neste ponto, abertura até aqui, já tenho esses dois arcos. E eu já tenho esses dois arcos, não é? Com a mesma abertura,
Ponta seca já do compasso. Ponta seca do compasso já neste ponto, não é? Que é só uma questão já de prolongar. Uma questão já de prolongar. Prolongar, já tenho esses pontos. Para facilitar, eu vou fazer isto. Eu vou continuar aqui a prolongar. E tiro aquilo que não me interessa. E tenho isto. Já tenho aqui os segmentos. Já traço grosso, posso colocar o meu pentágono, não é? Então, tenho o meu pentágono. Quem tiver dificuldade para traçar o pentágono, é um off, pode procurar o professor e eu vou explicar como é que se traça um pentágono. Vou explicar essa matéria da 7ª. Mas eu acredito que as minhas meninas não têm este problema de traçar pentágonos. Então, temos aqui todos os pontos. Este é o meu ponto A. A2. Este é o B2. Este é o C2. Este é o D2. E este é o E2. Então, já temos aqui os pontos todos, o pentágono, e o que nos resta é a traço fino, termos os mesmos pontos na projeção horizontal. Eu nem devia estar aqui ainda a desenhar aqui as figuras. Eu devia apenas estar só a desenhar as sombras. Estou a fazer isso porque eu sinto que parece que ainda há uma lacuna aí em vós, ok? Das próximas vezes que eu der um exercício, eu não vou ainda desenhá-lo, apenas vou colocar a sombra, tá bem? Então, este é o meu C1, este é o meu B1, este é o meu O1, coincidente, atenção, coincidente com D1, coincidente, okay, coincidente com D1 e apenas o D ser ampliado. E aqui temos o nosso A1.
E por fim temos o nosso E1. E a traço grosso contornamos o nosso segmento em causa. E já temos aqui a projeção horizontal da nossa figura. Qual é o passo a seguir? É a determinação da sombra. Como é que nós fazemos isso? Para determinar a sombra, temos que achar os pontos. Vamos usar o traço fino, não é? Fazemos 45 graus. Primeiro começamos pelo ponto A mesmo. 45 graus. Só traçar paralelas. Depois, do ponto A, 45 graus. Prolongamos ele. Vou traçar agora paralelas. E aqui temos, não é? Então, agora vamos achar ponto B. Primeiro, ponto A. Não é? Tocou. Ponto A. Tocou o eixo X. E aqui temos ele. E aqui temos o nosso AS. Temos o nosso AS1, que é este ponto. Vamos ao ponto B. Ponto B. Temos aqui o BS1. Temos aqui o BS1. Temos que fazer isso com todos os pontos. Vamos ao ponto C. Ponto C. Alô, teacher?